No último sábado aconteceu um protesto contra o presidente em algumas partes aqui do Brasil. Lá na Avenida Paulista teve protesto e nessa ocasião quem participou desse protesto foi o tal do Ciro Gomes, também conhecido como Circo Gomes. Assim, eu não sei dizer se ele foi convidado, se ele estava passando por lá, enfim. De repente, alguém resolveu chamar aquele cara. Aí ele subiu lá em cima de um palanque e resolveu abrir o bico para contar, falar, latir as besteiras, as bobagens que ele gosta de fazer. E recebeu uma estrondosa vaia, cara. Mas foi muito vaiado. Há quem diga, inclusive, que Circo Gomes, ele precisou sair de lá escoltado, porque queriam até jogar pedra nele, jogar pau nele, enfim, queriam fazer um monte de coisas com aquele cara. Mas e quem é esse tal de Ciro Gomes, vulgarmente conhecido como Circo Gomes, o palhaço? Palhaço. Eu vou aqui fazer um breve amostra, contar um pouco do currículo desse Circo Gomes. É o seguinte, ele é um coroné, aquele coronézinho lá de lá do Nordeste, infelizmente, né, porque eu sou de lá no Nordeste, né, ele é o senhorzinho lá, entre aspas, do estado do Ceará. Assim como o vagabundo do Sarney é o senhorzinho lá, dono do Maranhão, ele é dono do Ceará. Circo Gomes, ele é metido a saber intelectual, principalmente na área de economia. Aqui no YouTube você encontra alguns vídeos dele, ele falando de economia, porque a taxa, porque a inflação, porque a deflação, porque o país não sei o que lá e pá. Alguém disse para Circo Gomes que ele é economista, ele acreditou, e para o nosso azar, ele abre o bico por aí para ficar falando de economia. Circo Gomes também, ele é o eterno candidato a presidente da República. Já disputou um monte de vezes e sempre, ele nunca nem chegou em segundo turno, cara, pra você ter uma ideia, nunca chegou. Tá sempre ali em quarto, quinto lugar, enfim. Você não pode nem chamar ele de cavalo paraguaio, porque nem isso ele não é, no que se refere a eleições. Nem cavalo paraguaio ele não é, ele é um jegue, isso ele é. Agora, cavalo paraguaio, com certeza, ele não é. E ele também é o eterno puxa-saco de Lula. Lula, né, o vagabundo, o ladrão. O grande sonho de Circo Gomes era que Lula um dia pudesse chamar ele, fazer uma festa. Não, aqui vai ser o meu candidato a presidência do país, nós vamos trabalhar juntos e tal. Esse é o grande sonho de consumo de Circo Gomes. Só por isso aí você já pode ter uma ideia, uma noção de quem é esse cara. O sonho de consumo dele é um dia Lula abrir o bico e dizer: não, esse daqui é o candidato que eu vou apoiar, que eu vou lutar para se tornar presidente do país. Mas daí acontece o seguinte, não reparem, eu estou aqui dando uma pescaria aqui nas minhas anotações. A questão é, depois que aconteceu esse episódio das vaias, da quase agressão que ele sofreu, aí ele foi fazer um vídeo, né, circulou aí pela internet, ele fazendo vídeo, ele contando
Não, sabe o que é? É que eu estava ali defendendo a tal da democracia. Ah, por que a democracia? Porque eu já até citei em alguns vídeos aqui que eu faço. Esses caras têm uma paranoia, uma loucura, uma doideira com essa porra de tô defendendo democracia. É ele, é Serra, é Fernando Henrique, é Lula, Dilma, Genuíno, Dirceu, Luciano Huck, Sérgio Moro, todos esses vagabundos têm uma loucura, uma doideira. Não, eu tô defendendo a democracia, eu fui pra rua porque eu sou um cara da rua, eu fui criado nas ruas desde que eu era jovem, eu vivia na rua, eu estou defendendo a tal da democracia. A gente não sabe o que é que seria desses caras se não fosse essa porra de tô defendendo democracia. É um tal de tô defendendo democracia que é um negócio assim absurdo, cara. Os caras não fazem mais porra nenhuma além de abrir o bico para ficar dizendo que está defendendo a tal de democracia. Se você perguntar a ele que horas são, ele vai dizer que está defendendo democracia. Se você perguntar a ele que dia é hoje, ele vai dizer que está defendendo democracia. Se ele perguntar que cidade é essa aqui onde eu estou, ele vai dizer que está defendendo a tal de democracia. É uma porra de estar defendendo democracia. Parece que a tal democracia, enfim, entendeu? É o LX, é a solução final desses caras. Qualquer coisa, estou defendendo a tal da democracia. Pois bem, só que nessa coisa dele de falar que está defendendo democracia e tal, ele disse que o pessoal lá que estava vaiando ele ali na Avenida Paulista eram os tais que ele classificou como radicais, esquerda e direita. Só que, assim, um grande detalhe, cara. Não havia ali naquele sábado, lá na Paulista, ninguém apoiador, simpatizante do presidente Jair Bolsonaro. Não tinha. Quem atacou ele, quem vaiou ele, quem tentou dar uma surra nele, quem fez o que fez com ele, foi lá o povo da esquerda, foi o povo do PT, foi o povo do PSOL, de qualquer P da vida por aí. Não foi nós, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Até porque nós, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, nós temos uma estratégia diferente. A gente simplesmente ignora esses caras. Tô nem aí pra você, cara. Se ele passar aqui nessa praça e subir aqui em um palanque, um banco, aí começar a latir, a contar caso, falar de economia, eu tô nem aí pra ele. Eu não vou lá xingar ele, não vou lá jogar pedra, não vou lá fazer nada, eu ignoro ele, largo ele aí, deixo ele aí falando com capim, com muriçoca, largo ele por aí. Essa é a nossa estratégia. A gente não vai lá brigar com um cara como Ciro Gomes, com Lula, Marina, Dirceu, Genuíno. Esses caras eu já expliquei nesse vídeo daqui, ó, que eu fiz alguns dias atrás. Esses caras estão mortos. Aquele vídeo que eu fiz contando aquela questão lá do 7 de setembro. Esses caras estão mortos. Eles estão loucos da vida para arranjar 1 minuto de audiência, 1 minuto de vitrine para poder se expor por aí. Estão mortos. Esse que é o caso. Então, existe a possibilidade de que aquilo que aconteceu no sábado, de repente, foi uma armação. Foi tudo planejado, tudo armado. De repente é uma possibilidade para poder ver se ele consegue alavancar alguma audiência, alguma coisa, aparecer nos jornais, aparecer na televisão, aparecer na internet, aparecer em algum lugar, porque Ciro Gomes, junto com Marina, com Luciano Huck, com Lula, com Sérgio Moro, com quem mais aí, Dirceu, um monte de vagabundo por aí, Manuela Dávila com Haddad, esses caras estão mortos politicamente falando, cara. Morto. Eles precisam com urgência de qualquer coisa para aparecer. Uma vitrine.
Então não está excluído a possibilidade de que aquilo ali foi tudo uma armação. E aí joga-se a culpa em nós, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, porque os caras sabem que isso rende muito, aparece muito aqui no YouTube, aparece no jornal, aparece na TV, aparece não sei onde, aparece aqui, aparece ali, aparece um monte de lugar. Jair Bolsonaro ainda é um nome que atrai muito, que chama muito. E esses caras sabem disso e eles estão precisando de vitrine. Eu imagino que daqui até novembro de 2022 vai aparecer uma série de eventos por aí, né? Nego foi atacado ali no shopping center, foi atacado ali não sei onde, no ponto do ônibus, foi atacado no palanque, e foi isso, e foi aquilo, e tudo, a conta vai parar nos apoiadores do presidente, porque os caras estão atrás de audiência. Eu tenho quase certeza absoluta de que até lá, novembro de 2022, vai acontecer essas coisas. Presta atenção se mais pra frente Lula, Marina, não sei quem, Luciano Huck, Sérgio Moro, foi hostilizado ali no ponto do ônibus, foi hostilizado ali no shopping center, foi hostilizado ali no restaurante, foi ali não sei onde e foi hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai acontecer com muita e muita frequência. Então, esse caso aqui, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, esse caso de Ciro Gomes só mostra, só evidencia, é uma prova clara do desespero da esquerda, a esquerda desesperada, louca em busca de 1 minuto de atenção, 1 minuto de vitrine. Correto? Vídeo concluído. Então eu quero aproveitar esses segundos finais aqui para te agradecer, pedir, por favor, deixe seu gostei, dá aquela força, certo? Se puder, se inscreva, enfim, ajuda, que uma ajuda nesses casos aqui é sempre muito bem-vinda. Valeu, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.